Esto es la mezcla, porque en lo puro no hay futuro. Esse aqui é o La Mezcla. Síguenos en Instagram, @LaMezclaPodcast, para enterarte de todas as novidades. Meu nome é Miriam Soares e hoje vamos conversar com Cíntia Alves, que é especialista na obra de Federico García Lorca, poeta e autor de teatro que nasceu na Espanha no início do século XX. Seja muito bem-vinda, Cíntia. Conte para nós um pouquinho sobre o seu trabalho com o Lorca. Miriam, obrigada pelas boas-vindas, obrigada pelo convite. É sempre muito importante, muito especial falar do Lorca, né? Para mim e para os lorquianos de maneira geral, né? A gente sempre tem uma paixão muito grande pelo autor, pela história do autor, então a gente sempre gosta muito quando tem a oportunidade de falar dele. O Lorca foi meu tema de doutorado, né? E a partir desse tema de doutorado, eu fui morar na Espanha, onde eu conheci a família do Lorca, onde eu tive contato com alguns especialistas em Lorca, como Ian Gibson, né, que é o mais famoso dele, então a gente se encontrava bastante para conversar. Pude conhecer as casas por onde o Lorca passou, as fundações que foram abertas para manter a história do Lorca viva, né? E a partir, então, de 2006, que foi quando eu comecei o doutorado, nunca mais eu deixei o Lorca. Então, não foi um tema que se encerrou no meu doutorado. Então, eu continuo produzindo e pesquisando, porque, por incrível que pareça, mesmo com quase 100 anos da morte do Lorca, né? Ainda aparecem coisas do Lorca, o Lorca ainda é assunto, e ainda há mistérios a serem desvendados sobre a vida, a morte e a obra do Lorca. É uma figura interessantíssima e que fala muito sobre a história do século XX na Espanha. Eu queria que você contasse para os nossos ouvintes como é que você começou a se interessar pela vida e pela obra dele. Então, eu sou graduada em Ciências Sociais, fiz um mestrado também em Ciências Sociais, ambos pela PUC de São Paulo. E aí, quando eu terminei o mestrado e estava com intenção já de fazer o doutorado, havia uma possibilidade de intercâmbio com a Espanha. Só que meu tema não era o Lorca. Meu tema sempre foi arte, sempre foi dramaturgia. Então, desde sempre, no mestrado já, na graduação, né, na iniciação científica, TCC e tal, sempre trabalhei com a relação entre sociedade, política e arte. Sempre foi esse meu tema. E com essa relação com a Espanha, eu comecei a pensar em maneiras de relacionar, então, o trabalho que eu fazia sobre Shakespeare, ou seja, não tem nada a ver com o Lorca. E aí, na verdade, desculpa, com a Espanha. E aí me veio a figura do Lorca, que eu vou ser bem honesta, eu não conhecia. Não foi, eu vou estudar o Lorca porque eu tenho uma paixão por ele. Então eu fiz uma pesquisa rápida de uma semana para ver, né, porque me apareceu a figura dele, me apareceu o nome dele. E aí eu falei, vou ver por que apareceu esse nome, né? E fui ver que o cara morreu na Guerra Civil Espanhola. E aí eu pensei, pera lá, isso aqui tem uma relação entre arte, política e sociedade, que é o que eu pesquiso. E aí eu resolvi levar a sério o fato de ter aparecido o nome do Lorca. Falei, não, eu vou estudar isso. Foi uma arriscada que eu dei na vida. Só que é isso, no que eu fui pesquisando, eu fui entrando e mergulhando, e aí sim a gente pode falar que houve um enamoramento, não sei essa palavra, como falar em português. Eu me apaixonei pelo Lorca. Aqui é o La Mezcla. Você pode misturar espanhol, português, portunhol, tá tudo certo. O Lorca, ele me obriga em portunhol, porque a grande parte, 80% da literatura está em espanhol, né?
Então, tem termos que eu tenho que pensar bastante para lembrar em português, porque passo anos só tendo acesso a algumas coisas em espanhol. Mas, enfim, e aí depois, então, disso que eu acabei me apaixonando pelo Lorca. Então, foi no processo. E foi, na verdade, um interesse intelectual mesmo de estudar a Espanha, de estudar o século XX, né? Porque eu estudava o século XVII da Inglaterra e estava um pouco cansada. Não teve, não vou mentir, não teve nenhum grande. Não era uma apaixonada pelo Lorca, porém, as coisas da vida, né? Eu me apaixonei e é isso, é o homem da minha vida, como eu costumo dizer. Eu acho uma forma muito, muito engraçada de falar. E como foi o contexto de nascimento e infância do Lorca em Granada, na Andalucia, ou seja, no sul da Espanha, né? Eu lembro que em alguma conversa que a gente teve pessoalmente, eu e a Cintia, a gente se conhece já tem vários anos, e tinha alguns paralelos com o contexto rural brasileiro. É isso mesmo? Sim, sim. O Lorca, então, ele nasce na Andalucia, né? No finalzinho do século XIX, né? Em 1898. Ele era filho de um grande dono de terras, né? Um grande latifundiário. E na região de Granada, na verdade, tinha 3 latifundiários importantes. Então, você pega toda uma região ali de Granada e divide em 3 pessoas, em 3 donos. E essa era uma relação muito próxima, né, com o que a gente tinha, ou que a gente pode dizer que tem ainda do Brasil, que quem é que manda na terra, né? E quem manda na terra, manda na economia, manda na política, manda na cultura, né? Não era diferente naquele momento ali na Espanha. Então, o Lorca, ele é o filho mais velho de um dos 3 maiores latifundiários de Granada. Eles produziam açúcar, porque eles acabam pegando ali um vácuo que a independência de Cuba deixou, né? Então, e as outras colônias espanholas. Então, no momento em que a Espanha não tinha mais as suas colônias para produzir o açúcar, esses latifundiários de Granada, eles tomam a frente para produzir esse açúcar e fornecer para a Espanha. Então, o pai do Lorca era um cara muito rico. E aí, outro paralelo que a gente pode traçar, então, além dessa divisão de terras injusta que acontecia ali no sul da Espanha, muita gente trabalhando para poucos senhores, né? E você tem também uma desigualdade social absurda. Então, o Lorca, ele era exatamente esse filhinho da burguesia espanhola, né? Dá para dizer que o Lorca era um agroboy espanhol do século XX? Olha, próximo a isso. É que o conceito de agroboy é um conceito que eu não enquadraria ninguém que eu goste, né? Mas então, eu não acho certo com ninguém que tenha. Assim. Mas ele era, assim, filho dessa classe social, dessa burguesia agrária. Né? E aí, com burguesia e com agrária, eu já estou incluindo aqui vários conceitos, né? Então, a gente está falando de um momento em que a Espanha vivia um dos seus períodos monárquicos. Então, né, e aí, na verdade, entra uma monarquia e a ditadura do Primo de Rivera, que o Lorca vai viver grande parte da sua vida. O Lorca, ele acaba sendo um latifundiário de esquerda, e aí isso é o que quebra, por isso que eu falei, não vamos chamar ele de agroboy, que não acho justo, porque o pai dele era um sujeito à esquerda, né, uma pessoa com inclinações muito socialistas, né, então a família do Lorca, nesse sentido, vai seguir esse caminho. E aí o Lorca, então, ele é o filho mais velho de 4, né, e isso é uma coisa que vai impactar a vida dele. Ele vai ter 3 irmãos, um homem e 2 mulheres. E por ele ser o mais velho, o que se diz, assim, é que a mãe dele sofria de depressão pós-parto. Como ele vai ver a mãe passar por mais 3 gestações, resolvido o problema. O que se coloca, alguns analistas colocam, é que ele vai ver a mãe ficar grandes períodos isolada, um pouco até alienada dos filhos e tal.
E o Lorca, então, ele vai ser criado, e ele sempre falou isso, pelas empregadas, pelas tias, pelas primas. E aqui eu já estou dando umas dicas para a gente entender a obra dele. Porque, geralmente, o trabalho doméstico, ele não é feito pela elite, né? No caso, Não é no feito nem pela contexto... elite, nem pelos homens. Nem pelos homens, exatamente. Nesse contexto granadino do início do século XX, quem é que eram essas empregadas? Então, eram as ciganas, né? Às vezes nem é cigana a pessoa, mas pejorativamente coloca tudo no mesmo balaio, né? Mas ali no sul de Espanha, eles tinham uma relação ainda muito servil, né? Uma relação servil entre os ciganos e os paios, né? Os não ciganos. Então, vai ser esse o contato do Lorca com os ciganos. São essas senhoras, né, de classe muito baixa, que vão prestar o serviço, vão criar os filhos, né, da elite espanhola. A Espanha tem uns estudos atuais que eu tenho acompanhado bastante com a relação da Espanha com a escravidão de africanos, né, de pessoas africanas. E aí o que se coloca é justamente que a Espanha escolheu a sua classe baixa, escolheu a sua classe subalterna nos ciganos. Então, ele não é nem os pretos, os africanos não são nem considerados dentro dessa construção social da Espanha. E aí quem vai os outros dessa sociedade, né, tem o nós e os outros vão ser os ciganos. E são elas que trabalham na casa do Lorca, diretamente com o Lorca. Uhum. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor sobre a condição social dos ciganos na Espanha naquela época e hoje em dia. Mudou alguma coisa? Como que os ciganos são vistos? Quais são os estereótipos mais frequentes sobre eles? Como é que era isso na época do Lorca e hoje em dia? Bom, a gente tem que pensar que os ciganos, eles inicialmente são um povo nômade, né? Então, quando a gente tem a lógica de construção de estados nacionais, é muito importante você demonizar praticamente os povos nômades. E aí os ciganos, os judeus, e aí coloca o resto que você quiser colocar nesse balaio, né? Então, um povo nômade, povo, entre aspas, sem pátria, que eu não vou discutir o conceito de pátria aqui, é um povo que, entre aspas, não segue regras, entre aspas, não tem um senhor. Então, o povo livre sempre incomoda, né? Sujeitos livres sempre incomodam. E os ciganos, então, eles chegam ali na Europa, não é só na Espanha, no leste europeu, no norte da Europa Ocidental, eles chegam, eles incomodam, né? Mas eles vão se fixar mais na Espanha justamente por conta dessa questão da Espanha a gente coloca que a Espanha ela demorou muito para chegar no século XX. Então, a Espanha, o século XX começa do ponto de vista cronológico, e a Espanha vai ser um país, entre aspas, moderno para estar no século XX em 1950. Então, isso por conta desse contexto agrário, desse contexto da falta de desenvolvimento tecnológico e tal, né? Nesse sentido, então, os ciganos eles acabam conseguindo uma inserção maior na sociedade porque é uma sociedade que abre espaço para esses trabalhos subalternos, esses subempregos e tal. Isso eu estou falando século XVIII ainda, XIX. No final do século XIX, que é quando Lorca nasce, então os ciganos eles estão vivendo ali às margens das cidades, né? Estão vivendo nas periferias, mas estão ali colocados. Um problema para os ciganos vão ser três momentos especificamente, né? O momento da ditadura do Primo de Rivera, depois, com mais força, a ditadura do Franco, e aí a redemocratização. Então, a gente precisa pensar na inserção social a partir desses três momentos históricos, porque os ciganos eles vão ser expulsos, assim, em grande parte da Espanha. Conheci alguns colegas lá que me ajudaram, né, pessoas pesquisadoras e tal,
E eles diziam assim, você quer achar um cigano autêntico, vai para o Marrocos, porque os ciganos não conseguiram sobreviver na Espanha, os autênticos, né? Essa palavra também é péssima, mas era o que eles falavam, né? Cigano, entre aspas, de verdade, não sou eu que estou falando, são as fontes, tá? Por favor. Bom deixar claro isso. Mas o que eles colocavam é isso, que os ciganos que seguiam a linhagem que vinha do leste europeu, que vinha da Ásia e tal, eram pessoas que não tinham capacidade financeira de se manter na Espanha, e isso por conta de uma série de dificuldades que foram impostas, especialmente durante a ditadura do Franco. O Lorca ele vai pegar, então, esse momento em que os ciganos eles são mão de obra barata, são uma mão de obra interessante, porém, eles são uma parte da sociedade que não é interessante para a convivência social. Então, como a gente diz aqui, as coisas de negros, que a República vai tratar, as coisas dos pretos, dos afrodescendentes aqui, era o que acontecia lá, as coisas de cigano, né? E aí, com a redemocratização, isso, obviamente, do ponto de vista legal, muda, né? A gente tem ali descendentes de ciganos, você não vê na Espanha acampamentos, você não vê ainda ciganos vivendo em nomadismo, porém, você ainda escuta comentários do fulano é cigano, fulano é de família cigana e tal. E aí depende de com quem você está conversando. Isso pode ser só uma informação, como isso pode já trazer uma carga bem pejorativa. Houve algum tipo de reforma agrária na Espanha para acabar com aqueles latifúndios, principalmente considerando aqui no Brasil, que a gente ainda tem tantos latifúndios, né? Tantos donos de terra com tanto poder. Como é que ficou isso na Espanha de hoje? Como é que houve essa transição dos latifúndios? Então, não teve reforma agrária, o que teve foi o franquismo mesmo, né? Que foi até pior do que julgam que seja uma reforma agrária. O franquismo tomou a terra das pessoas, tomou, ponto. Então, assim, nossa, vai dividir terra. Então, não, o Estado foi lá e pegou. Então, por exemplo, a família do Lorca, que era uma família que se opunha às ditaduras, já se opunha à ditadura do Primo de Rivera e depois fugiu da ditadura do Franco, né? O que se coloca é que houve um acordo entre a família do Lorca e o franquismo para que eles pudessem sair da Espanha após o assassinato do Lorca, do cunhado do Lorca e tal. E aí esse acordo envolvia, sim, as terras deles. Então o Estado vai lá e pega mesmo, assim, o franquismo foi lá e tomou conta. E aí com a redemocratização não existe uma reforma agrária, mas uma diminuição da quantidade de terras, porque aí algumas terras vão realmente sair da mão do Estado, mas dentro de uma estrutura capitalista de venda e compra e tal. Então, o que vai acontecer com a Espanha com força, por conta dessa questão das terras serem confiscadas, as terras dos socialistas, das pessoas de esquerda e tal, serem confiscadas pelo Estado, o que vai acontecer é que também vai, em especial no norte, né, e aí Barcelona protagoniza essa história, uma busca por uma modernização e a industrialização e tal. Então uma nova classe, uma nova burguesia surge ali na Espanha e vai se dedicar a um outro ramo, que precisa de menos mão de obra, que precisa de menos espaço, enfim, aí tudo aquilo que a gente aprende quando estuda a Revolução Industrial. Então, essas terras foram confiscadas e hoje em dia elas foram vendidas para particulares e estão na mão de particulares. A família do Lorca ainda é uma família de bens, né? Não é uma família pobre, mas não se dedica mais há muito tempo, eles perderam muito com a ditadura do Franco, assim como muita gente. Muita gente perdeu muita coisa, perdeu casa, perdeu esposa, mulheres roubadas, crianças roubadas, próximo ao que a gente viu com Las Madres de Argentina, né? Las Madres de la Plaza de Mayo. Las Madres e Abuelas. Inclusive, quero deixar recomendado aqui para os ouvintes o podcast La Caja Negra. É um podcast argentino super interessante, super famoso lá na Argentina.
E eles recentemente fizeram uma entrevista com a Estela de Carlotto, que é uma das líderes das abuelas da Praça de Mayo, e a entrevista é maravilhosa, maravilhosa, assim, me deixou com o coração quentinho. Mas, enfim, saindo da Argentina, voltamos aqui para a Espanha. Então, como é que o Lorca cresce? Como é que fica a relação do Lorca ao longo da vida dele com os ciganos? Então, era uma relação de senhorio mesmo, né? Só que ele se interessava muito. O Lorca era aquela criança que ficava na cozinha, né? Que ia chorando para ama de leite e tal. Então, ele, apesar de ter essa questão social envolvida, ele se interessava muito por essas pessoas. E o Lorca era um contador de histórias. E aí, imagina, na cozinha com as empregadas, ele escutava, e aí ele ia se entretendo, né? Então, ele foi se interessando muito. Só que também tinha no Lorca um interesse pelas classes subalternas, pelos marginalizados. Quando ele vai para Nova York, ele vai se interessar pelos negros de Nova York, ele se interessa pelas mulheres. Então, era do interesse do Lorca, sim, esses que são os outros, né, os que estão de fora. E aí, os de fora da Espanha eram os ciganos, mas o interesse dele vai ser sempre pela classe mais, ou pelo grupo social que é subalterno, que é marginalizado, e aí o interesse dele começa nessa relação que ele tinha com os empregados, com as empregadas também, né, mais especificamente. Os ciganos têm uma relação fortíssima com a questão do flamenco, né? E então o Lorca também absorveu isso. Qual que é a presença do flamenco e dos ciganos na obra do Lorca? Seja teatro, seja poesia, seja na música? Então, a gente tem que pensar aí no final do século XIX, né, no começo do XX, o flamenco em que lugar ele ocupava na Espanha, né? A gente aqui no Brasil entende o flamenco como uma dança de elite, né? Sim, gente com dinheiro dança flamenco aqui no Brasil. Sinto muito quem disser que não. Eu acho que eu vou fazer um censo estatístico nas escolas de flamenco. E é isso, assim, por mais que... Então, e é muito caro. Tô mentindo, Miriam? Caro. Tô mentindo? Não, eu estudei flamenco durante muitos e muitos anos. E para você fazer uma aula por semana, sai 250, 300 e tantos reais, mais sapato, mais figurino. Esse é o ponto, porque você... por semana. Esse é o ponto, porque a aula pode até não ser tão cara, assim, sei lá, 200. Vamos pôr em 200 aqui, 220, sei lá. Você pode até encontrar escolas de qualidade, não tô colocando a qualidade de ninguém em jogo aqui. Mas é isso, sapato é caro. Sapato é caro. Tem pouquíssima produção nacional, e não vou entrar aqui no mérito da produção nacional. Aí a saia de ensaio. Aí depois tem um espetáculo no final do ano, aí você vai comprar castanhola. Uma castanhola de qualidade, castanhola, Brasil, é um instrumento musical, não são 2 pedacinhos de madeira. Ela precisa de qualidade, porque é igual você comprar um violão sem corda. Não, tem que ter qualidade. Isso vai uma grana, aí vai o leque, né, o abanico, vai o mantão, é de elite, no Brasil é de elite. Na Espanha não que seja atualmente muito diferente, né, porque também é caro tudo isso lá. Mas pra gente aqui acaba se tornando uma dança quase exótica, né? Então a gente não tem consciência do que foi a história do flamenco, que não tem nada a ver com essa coisa elitista que a gente tem aqui no Brasil. E que inclusive, eu vou deixar registrado, é algo que me incomoda no mundo do flamenco, ponto, falei, assim, né? Esse elitismo que existe em volta da cultura e da arte flamenca, mas enfim. E aí, o Lorca, então, ele vai pegar o flamenco no momento em que o flamenco era uma expressão de ciganos marginalizados, tal. O flamenco acontecia nos cafés, que traduzindo é bordel. Ai, não é café eu vou tomar um café. Bordel. Locais frequentados por pessoas de reputação questionável, para dizer o mínimo. Então era ali que acontecia o flamenco. Ou acontecia na casa dos ciganos, né? Ou acontecia ali nos bairros
onde eles viviam. Isso é muito legal, essa expressão de arte é muito legal, assim. Eu pude viver, assim, você tá andando e você começa a escutar num beco, eles estão com a cerveja no chão, a pizza na mão e fazendo um flamencão no meio da rua. E aí é isso, é tênis, é chinelo, não tem nada desse elitismo que a gente vê aqui, né? Mas enfim, então o Lorca, ele vai se interessando por essa cultura marginal, vai se interessando por essa cultura que vai ser desenvolvida a partir da estrutura social dos ciganos. Claro, o flamenco, ele é uma mescla de várias culturas, né? Ele é uma mescla de... Ó, já fazendo, inclusive, propaganda para o seu podcast, né? Usando a palavra. O flamenco, ele não nasce só de uma cultura, ele não é só cigano, mas ele vai ser carregado muito pelos ciganos dentro ali da sua expressão e tal. Então, quem você tinha ali naquele momento, até o Juan Verquilhos, né, que é um flamencólogo importante, tá? Ele lançou, tem uns 2 anos mais ou menos, um livro, La Nueva Historia del Flamenco, que aí ele vai colocar a história oficial do flamenco. A gente teve umas conversas sobre isso, né, sobre a história oficial e a história não oficial do flamenco. Então, a história oficial, ela data já do século XIX, talvez final do XVIII, quando o flamenco ele vai passar ali pela boleira, né, pela escola boleira e entra nos teatros, mas aí é uma expressão totalmente diferente da que o Lorca acompanhava. A que o Lorca acompanhava e não super entendedor, viu? Sim, isso é uma injustiça que fazem com o Lorca, porque ele escreve algumas coisas assim, e aí ele fala de palos, e ele erra os palos, porque ele não era entendedor de flamenco, ele era um apreciador de flamenco. Então, ele gostava de ouvir, ele gostava de ir nos cafés, né, para se encontrar com os amigos, e aí tinha ali o flamenco rolando, e as pessoas dançando, tocando e tal. Então, ele tinha um contato, mas ele não era um especialista, Mas ele era como eu falei, um apreciador muito sério, e aí ele vai se aproximar muito do Manuel de Falla, que aí sim a gente pode falar um pesquisador mais profundo do flamenco e da música em geral, né, um musicista. E aí, junto com o Manuel de Falla, ele aprofunda o interesse, e aí vem toda a história do concurso de Cante-Rondo, que vai ressignificar o flamenco na história, né? Eu enxergo alguns paralelos do flamenco com o samba, por exemplo, né? Muitíssimas famílias brasileiras, sobretudo das classes mais baixas, quando tem uma reunião de família, é aniversário de alguém, é simplesmente um domingo, sempre tem umas 2, 3, 4 pessoas que tocam um instrumento e que fazem um samba dentro de casa. Né? Uma coisa da reunião, faz parte da cultura familiar de muitas famílias brasileiras. Sim, né? sim, lá também. Pouco a pouco foi passando para os teatros, para as casas de show. Para a escola, aí a gente não tem escola de samba à toa, o nome escola de samba não é à toa, é porque eles tentam justamente dar um caráter acadêmico para o samba. Então não é à toa esse nome. As agremiações, elas se tornam escolas para você tornar algo acadêmico, elitizar um pouco o samba também. E disso também surge a bossa nova, com todas as misturas com o jazz, e vai se tornando uma coisa elitizada, vão se gravando discos, mas o samba continua dentro das casas e dentro das festas familiares e dos bairros de muitos lugares do Brasil, né? Sim. E eu queria continuar um pouquinho falando do Lorca, e ele, na sua juventude, saiu da propriedade dele lá nos Cafundós de Granada. Eu acho ótimo usar a palavra cafundó tão em português para falar de um lugar como Granada, na Europa, da Península Ibérica, mas enfim. E ele foi morar na residência de estudantes de Madrid. O que ele foi fazer lá? O que era essa residência? O que ele encontrou lá? Então, assim, o Lorca, ele nasce
num pueblo, num vilarejo próximo a Granada. A família não vai se manter muito tempo lá, vai para a capital, vai para Granada, que é hoje a Huerta de São Vicente. Então, ele vai morar próximo ali, junto com a elite granadina. E aí depois, então ele vive a maior parte da vida dele ali, né, antes de Madrid, ele vive praticamente tudo em Granada, na cidade mesmo de Granada. Numa casa que tinha telefone, só que isso a gente está falando começo do século XX. Sim, recomendo a série, não recomendo tanto, mas recomendo um pouco, primeira temporada pelo menos, das telefonistas, né? Para entender o que foi a chegada do telefone na Espanha. Era alguma coisa absurdamente de elite. E aí, não rural, urbana mesmo, né? Então, ele em Granada tinha telefone em casa. E aí, depois ele vai para Madrid. Para a gente entender a história da residência dos estudantes, a gente tem que pensar num processo já de mudança da Espanha, da ditadura do Primo de Rivera para a Segunda República. Então, tem uma relação importante. É anterior à Segunda República, mas é um momento ali importante da história da Espanha. Porque a Espanha a sociedade espanhola, e a elite principalmente, vai exigir essa modernização da Espanha. Né? Não adianta só eles terem dinheiro, eles precisavam se modernizar. A Europa estava se modernizando, acabei de falar o telefone aqui. A gente está falando da Europa, tudo chega mais rápido do que para a gente aqui no Brasil, né? Os espaços são menores. Então, as trocas culturais são maiores, ou mais rápidas. Então, a Espanha ela vai observar o que está acontecendo ali, a elite espanhola vai observar o que está acontecendo na Europa e vai querer também se modernizar. E aí, a Residência dos Estudantes é um projeto, né, de educação, de ensinança para a elite espanhola. Então, era o local onde eles iam praticamente fazer um estágio, né? Um estágio ali da graduação. Então, o Lorca, ele estudava direito, e aí ele vai para a residência para fazer um estágio, para ter contato com vários tipos de conhecimento. Então, era uma experiência, eles viviam lá, e os palestrantes iam lá, um dos palestrantes mais famosos que foi para lá foi o Einstein. Então, não importava a área de conhecimento que a pessoa tivesse, né? O Buñuel, que morou lá e foi um dos primeiro amigo famoso ali que a gente, né, coloca do Lorca, ele queria ser engenheiro. E aí ele vai passar também um tempo na residência dos estudantes, e ali ele larga a engenharia. Ou seja, né, o Lorca cursava direito e abandona o direito. Ou seja, a residência dos estudantes é a verdade fazer as pessoas abandonarem a carreira. Sim, é isso. Não, tô brincando. Mas não era comum alguém como o Dalí, que aí chega com menos idade, chega lá já querendo ser artista. Não era o comum lá. Eles iam se aprimorar. Era um projeto como se fosse um estágio acadêmico dentro de uma formação completa em várias áreas. Então, os caras moravam ali, tinha mulheres também, mas bem menos, obviamente. Então, também muito progressista nesse sentido, né? De você ter mulheres e homens vivendo ali no mesmo espaço, no começo do século XX. E aí a ideia dessa convivência intensa com estudos, com artes, com conhecimentos, entre outros. E aí, nesse local é que o Lorca primeiro fica amigo do Buñuel, e depois chega o Dalí, que se junta aos dois, e aí tem toda a história dos três. Uhum. Eu queria que você contasse um pouquinho melhor, porque talvez alguns dos nossos ouvintes não saibam quem é Luis Buñuel e quem é Salvador Dalí, e por que eles são tão famosos e tão importantes. E talvez as pessoas já tenham ouvido por aqui e por ali. Quem são essas pessoas e o que aconteceu com esse trio calafrio? Então, tanto o Buñuel quanto o Dalí, eles vão ser mais conhecidos pela colocar escola aqui, né? Mas pelo estilo surrealista, né? Então, o Buñuel é um importantíssimo cineasta, quando ele larga a engenharia, inclusive fofocas, porque eu gosto de fazer fofocas sobre a vida deles. O Lorca é que vai falar pro Buñuel largar a engenharia
e se dedicar ao cinema. Vai ser o Lorca o idealizador da mudança de vida do Buñuel. E isso o Buñuel conta no livro dele, Meu Último Suspiro. Ele conta, ele é muito grato ao Lorca e também tem tinha, né, morreu já há muito tempo. Tinha uma consciência muito pesada por conta do desfecho do Lorca, né? Mas enfim, depois a gente fala sobre isso. Então o Buñuel, ele vai se tornar um importante cineasta, vai conhecer o cinema. Vamos voltar, né? A residência dos estudantes era onde eles conheciam as ciências daquela época. O cinema estava despontando como uma das artes importantes e o cinema ele precisa de ciência, né? Ele precisa de física, ele precisa muitíssimo de química, né? Então não é uma arte que dá para o artista fazer só com o corpo, ele precisa de ciência, o cinema, a fotografia e tal. Então o Buñuel vai ter contato com isso e vai se dedicar ao cinema a partir dessa vivência na residência dos estudantes. Ele vai se aproximar do movimento surrealista, assim como o Dalí. O Dalí já vai se dedicar às artes plásticas, então o Dalí, importantíssimo pintor das artes plásticas. Aí novamente fofoca. Que todos os testemunhos dizem é que o Dalí já conhecia o Lorca, então ele já chega com o interesse de ser amigo do Lorca, porque o Lorca já gozava de prestígio na época em que eles viviam ali na residência dos estudantes. Então o Lorca era um ilustre morador da casa. E aí o Buñuel não era, e o Dalí menos ainda. O Dalí era um moleque, se eu não me engano, tinha 19 anos quando ele chega lá, e o Dalí já tinha 20 e tantos. Peraí, eu falei que o Dalí tinha 19 e o Lorca uns 20 e tantos. Foi isso que eu falei? Eu troquei os nomes. Isso, tá vendo? Foi isso. Né? Falei, será que eu troquei os nomes? Não é isso mesmo. Bom, então o Dalí já chega querendo ser artista e se aproxima dos artistas e se aproxima do Lorca. Então muitos testemunhos dizem que a amizade do Dalí com o Lorca começa de maneira interessada, interesseira total. É o que coloca ali. Bom, isso vai criar um ciúmes entre eles, primeiro do Buñuel, porque vai observar que o Lorca se apaixona pelo Dalí, e o Buñuel, então, fica numa crise entre perdi meu amigo e sou um homofóbico, porque aí já observa, aí já tem a questão da homossexualidade do Lorca, e o Dalí vai ficar um tempo também se usufruindo dessa relação, entra ali na amizade com os três, e quando o Dalí começa a ser chamado de gay, né, porque afinal de contas ele anda com um gay, aí ele se afasta do Lorca. É assim que acaba a amizade deles, pra ser bem crua na história. De qualquer forma, o Buñuel e o Dalí entram oficialmente no movimento surrealista, né, com Breton, vão para a França, se envolvem forte e brigam também. E um pouquinho depois, já durante o franquismo, eles também cortam relações. O Buñuel se exila, né, se autoexila no México, e o Dalí se mantém na Espanha porque ele vai, sim, ser um apoiador do governo franquista. É importante deixar aqui bem claro, o Dalí foi um cuzão. Bom. E em que momento, aí passamos para a parte da fofoca, porque este aqui não é um programa acadêmico, é o que move o mundo, né? Tem uma história de que Dalí e Lorca passaram uma temporada com uma amizade, uma amizade lá em Cadaqués, passam um ou vários verões, por favor me corrija, lá em Cadaqués, na casa de praia do Dalí, e fazem muitas coisas juntos, né? Como é que foram esses verões lá em Cadaqués, na Catalunha, na casa de praia do Dalí? O que aconteceu ali? Então, tem a história oficial, que é o que a gente tem documentações e informações de várias fontes e tal, incluindo a própria irmã do Dalí, que é uma das pessoas que participava desses verões e tal. A informação o Lorca realmente foi algumas vezes, menos do que as pessoas colocam, não foram tantas. A gente tem que pensar assim que
não era de fácil acesso, Cadaqués. Cadaqués até hoje não é de muito fácil acesso, tá? É um saco chegar lá se não tiver carro, você tem que ter carro. Não depender de ônibus é bem chatinho. Mas ele realmente foi passar alguns verões lá, uns 2 ou 3, se não me engano. Agora minha memória não está muito boa neste ponto. O Lorca, a informação oficial é que a família do Dalí estava ali. Então não era um verão romântico, assim, de um casal indo para um resort, né? Não é isso. Era na casa da família do Dalí. Né? O Dalí, ele vai se manter dependente financeiramente da família por muito tempo, muito mais do que o Lorca, muitíssimo mais. Então, ele ia para casa da família, e a irmã do Dalí sempre estava ali, e a irmã do Dalí era uma apaixonada pelo Lorca. Ela jurava que o Lorca ia para ver ela. Assim, fanfic total, fanfiqueira. Ela achava que o Lorca era apaixonado por ela. E ela tinha super ilusões de que ia rolar, assim, né? Ela coloca isso nas cartas e tal. Bom, e o Lorca dava corda. O Lorca deixava. Então, assim, a coitada era iludida pelo Lorca. Mas eles realmente tinham uma amizade muito próxima mesmo. E aí as fotos, elas trazem uma impressão de um romance, né? É importante a gente pensar o seguinte, a masculinidade na Espanha é diferente da masculinidade no Brasil. Então, assim, os homens espanhóis, eles têm mais contato físico do que os homens aqui no Brasil. Não que eles sejam menos brutos nessa masculinidade que beira ao tóxico, mas existe uma relação de menos medo de contato físico. Isso justifica muito as fotos, né? Outra coisa importante que a gente precisa pensar é que já desde os gregos antigos, Platão, Aristóteles, não sei o quê, as relações sociais são entre homens de um lado e mulheres de outro. Então, você vai ver as relações íntimas, no sentido de intimidade, não de sexual, entre homens. Então, tudo isso a gente tem que colocar na balança, né? A gente não pode olhar essa relação com os nossos olhos de século XXI, enfim, com o que a gente pensa hoje de sexualidade, masculinidade, relações afetivas, etc. Bom, dito tudo isso, não se tem nenhuma prova de que os dois realmente concretizaram a relação amorosa. Existia, assim, o Lorca era apaixonado pelo Dalí, sim, isso não há dúvidas. O Dalí a gente não sabe, o Dalí não deixou claro, nunca se pôde dizer, o Dalí também era apaixonado e recusou porque ele não queria ser gay, entre aspas, né? Então, por favor, entendam isso. Que o Dalí se aproveitou, não sei o que, enfim, não dá para a gente afirmar nenhuma dessas vertentes. Eles eram realmente próximos, foram realmente amigos, o Lorca realmente esteve apaixonado pelo Dalí, eles moraram juntos na residência, assim, honestamente, Cadaqués é pequeno perto da vivência ali, dividindo quarto. Não, eles não dividiram quarto, o Lorca tinha um quarto separado. Mas eles poderiam, enfim. Então, né? Cadaqués é pequeno. Mas os dois morrem e não afirmam que houve realmente uma relação amorosa e sexual entre eles. Então, eu sinto muito, a gente não pode afirmar. Puxa vida, eu já estava aqui super querendo na caras da história, que tô decepcionada, estou muito decepcionada. Enfim, e depois o Lorca faz algumas viagens, né, para Nova York, faz algumas viagens pela América do Sul. Por que ele faz essas viagens? Onde ele visita? Que lugares ele visita? Por que ele faz essas viagens? Porque não era tão fácil viajar no início do século XX, não era entrar na internet, comprar uma passagem e ir. A primeira vinda do Lorca para a América vai ser em 29, e aí vai ter um pouco a ver com essa relação entre o Buñuel e o Dalí, porque então eles rompem a amizade, o Dalí e o Buñuel vão para a França, fazem o Perro Andaluz, o Lorca tem certeza que é para ele, né, que ele seria o Perro Andaluz, então os dois, Dalí e Buñuel se afastam do Lorca. Não há uma briga, assim, mas eles se afastam e tal, eles
eles consideravam a arte do Lorca menor do que a deles. Diziam pro Lorca, isso tá registrado, assim, que o Lorca não devia se dedicar ao teatro, que ele não levava jeito pro teatro. O negócio dele não, era poesia, assim, que ele não se dedicar. Então, assim, tinha, a gente poderia dizer, com os termos atuais, uma amizade um pouco tóxica ali, né, entre eles, mas tudo bem. E aí o Lorca, então, se afasta e vai se envolver mais com os grupos teatrais e literários ali da Espanha. Vai fundar ali a geração de 27, né? Vai estar ali envolvido e tal. E aí, nisso, ele começa um relacionamento amoroso que não dá certo, que se frustra, né? E ele fica muito deprimido. Lorca deprimido. E aí, ele era amigo, nesse momento, de uma figura política muito importante, o Fernando de los Rios, que ia passar uma temporada em Nova York, por questões políticas e acadêmicas, e chama o Lorca para ir com ele, para acompanhar. Ele falou, nossa, você não tá bem, vamos embora, vamos fazer uma viagemzinha de 6 meses por Nova York. E aí o Lorca vai. Então ele vai para fugir da Espanha, ele vai para fugir do que ele estava vivendo, essa é a verdade. E como ele tinha contatos, ele tinha como se manter, ele vai pago ali por esse amigo, né, pela relação política e acadêmica ali que esse amigo tinha. E aí o Lorca vai. E chega em Nova York, Lorca deprimido, e ele presencia a quebra da Bolsa de 29. Então, melhor momento, né? Só que não, de estar em Nova York. Mas foi muito importante, porque daí o Lorca ele tem um choque, um baque ali com tudo, né? Com a cidade, com as pessoas, e com o momento que eles estavam passando. Isso vai mudar totalmente a obra do Lorca. É um ponto, é um divisor de águas mesmo, da poesia, da dramaturgia, tudo do Lorca muda ali. Ele acaba indo para Cuba para passear, para fazer algumas conferências também. Principalmente ele vai se dedicar ao passeio. E vai ser o momento que ele disse que ele foi mais feliz na vida, vai ser em Cuba. E aí ele dá algumas conferências e tal, ele já era muito reconhecido, né? Em Nova York ele também vai dar algumas palestras, mas ele não vai inicialmente para Nova York como um convidado palestrante, ele vai assim como um acompanhante e acaba dando umas palestras. Vai para Cuba, e aí em Cuba ele fica muito feliz, em Cuba muda também muito o humor dele, e aí essa viagem, então Nova York, Cuba, vou pôr Cuba porque ele passa por algumas cidades ali, né? Vai ser muito importante. O Lorca volta para a Espanha realmente outra pessoa, vamos dizer assim, volta também usando termos atuais, empoderado da arte dele, da sexualidade dele, enfim. É um momento bem importante. E depois ele volta para a América, mas aí já para a América do Sul, Buenos Aires, Montevidéu, principalmente, mas aí alguns anos depois, e aí sim, como ele vem financiado por ser um dramaturgo, aí ele vem com dinheiro local, né, pagando pelos direitos autorais das obras dele, para assistir às montagens que são feitas aqui na América, passa pelo Brasil, dá uma paradinha, mas também é bem pequena essa parada dele, não tem muitos registros, já procurei, não tem pouquíssima coisa, colocam notas no jornal, o importante dramaturgo espanhol está no Brasil, participará de um jantar na casa do Zezinho de tal, é isso que a gente sabe. Tem fotos também e tal. Mas, e aí sim ele já vem como o dramaturgo Federico García Lorca. Uhum. Porque, pelo que eu li pesquisando para essa entrevista aqui, foi em Buenos Aires que ele conseguiu atingir a independência financeira dele, né? Ele já chegou aqui como um artista famoso, até então ele estava sendo bancado por outras pessoas. É Pelo isso pai. mesmo, né? Pelo pai. Isso. Ou pelo pai ou pelo Estado, né? Então, nessa situação, por exemplo, quando ele vai para Nova York, claro, tinha ajuda financeira, aporte financeiro do pai, mas basicamente é o pai ou o dinheiro financiado do Estado, né? Essas situações assim. E aí, em Nova York, justamente por conta dos direitos autorais das peças dele, o que se calcula é que na época ele teve dinheiro ele conseguiu um dinheiro para comprar 3 carros.
Só que a gente está falando da década de 30. 3 carros, né, novos. Não existia carro popular. Ou era carro caro ou não era carro. E aí o Lorca, ele consegue um montante que ele poderia comprar 3 carros, né? Esse é o cálculo que se faz. E então, sim, ele ganha muito dinheiro, muito dinheiro. Então ele tem um reconhecimento artístico, um reconhecimento financeiro. Infelizmente, o nosso tempo está quase acabando aqui. A gente tem um limite de 1 hora de programa e tem muita coisa para falar. Eu ainda queria falar sobre o grupo de teatro dele, La Barraca, queria falar sobre a casa de Bernarda Alba, queria falar sobre o romanceiro gitano, e enfim, tem muita coisa para falar sobre ele, mas hoje acho que a gente vai se dedicar mais à biografia dele e em outra oportunidade a gente fala sobre a obra, né? E para a gente terminar, seguindo mais ou menos essa ordem cronológica, como é que foi o contexto de morte do Lorca? Então, o Lorca, ele foi assassinado, né, pelo bando fascista da Espanha, pelo bando que apoiava o golpe. Houve um golpe, sim, houve um golpe na Espanha, assim como existe em outros países quando não se aceita uma eleição, sabe? Assim, tem uma eleição e aí, nossa, o grupo que perdeu a eleição não aceita a eleição e resolve dar um golpe. Isso acontece, assim, tem gente que acha que isso é inovador, né? Não, isso já acontece há um bom tempinho. Nossa, Então, eu não assim, conheço nenhum lugar assim. nenhum país, você nunca viu, né, Níria? Pois é longe da nossa 31, realidade. 31 de março de 2023, eu nunca ouvi falar. Bom, então tem essa situação, tem uma eleição, a direita perde, não aceita perder, e aí se organiza um golpe militar. O que se imaginava naquele momento, os militares, o que eles imaginavam que eles iam dar o golpe, iam dominar a Espanha, pronto, acabou. Que é o que os golpistas normalmente acham, que a gente vai lá, vai dar o golpe, vai dominar e todo mundo vai aceitar. A gente, né, vão aceitar o que a gente quer. Só que não foi assim, a população foi para o combate e aí a gente vai ter 3 anos de guerra civil, né? Resumindo bem porcamente, mas bem porcamente, essa é a história do início da Guerra Civil Espanhola. O Lorca, ele é assassinado no primeiro mês da Guerra Civil Espanhola, justamente pelo bando fascista. Então aí a gente pode já entender que ele era um cara odiado pela direita, odiado pelos fascistas, que eles não vão demorar nada para ir atrás do Lorca, né? Eles vão realmente atrás do Lorca, da família do Lorca, e aí tem várias versões sobre que na verdade odiavam o pai do Lorca porque ele era um latifundiário, foi a família rival latifundiária que quis matar o Lorca, mataram o Lorca porque ele era cunhado do prefeito, que era de esquerda. Na verdade, tudo isso soma, mas mataram só o Lorca, não mataram o irmão do Lorca, as irmãs do Lorca. Então, assim, tem uma pessoalidade ali também na morte dele. E também porque o Lorca já não estava mais tão relacionado com Granada, né? Ele já tinha viajado tanto, estava morando em Madrid. Estou errada? Ele morava em Madrid, ele tinha ido, assim, quando estoura a Guerra Civil, quando começam os ataques, ele sai de Madrid. Algumas pessoas, a gente também, assim como a história do Dalí, a gente não tem como comprovar porque o Lorca sai de Madrid. Tem gente que acha que é porque ele se julgava mais protegido em Granada, porque o cunhado dele era o prefeito. Tem gente que diz que ele foi para visitar os pais, porque ele ficou preocupado com os pais. Não se sabe exatamente por que ele foi. O que se sabe é que os relatos é que sim, ele estava preocupado, ele ficou assustado com os primeiros ataques militares, vai para Granada. Ele realmente não era ligado a Granada, mas ele ainda era uma pessoa muito importante em Granada. A família dele era muito importante. As ordens de execução do Lorca não saem só de Granada, saem de Sevilha também. Então, não é só uma questão local, né? Porque os militares que estavam coordenando o golpe estavam em Sevilha. Então, não é uma coisa só local. Tem um ódio porque o Lorca ele já estava famoso pela Espanha, pela Europa inteira.
Tanto que quando o Lorca some, vai ser a imprensa internacional que vai começar a questionar cadê o Lorca, a gente quer saber do Lorca. Imprensa inglesa e francesa vão começar a perguntar cadê o Lorca, isso um mês depois que ele não aparece. E aí começam desculpas, não, ele tá viajando, não, ele não sei o quê. E aí até que depois de alguns meses precisa se assumir que ele desapareceu e que ele pode ter sido morto. Por que eu tô falando assim, dessa maneira, né? E pode ter sido morto, porque até hoje não se sabe onde está o corpo do Lorca. Sem corpo, não há crime, né? Então, a gente não sabe o que aconteceu com o Lorca, em que situação ele foi morto. A gente tem alguns relatos, mas a gente tem que acreditar na versão dos outros, né? Que ele foi morto com outros 3 homens, fuzilado, juntando as peças, se tem uma suposta data, entre o dia 17 de agosto e o dia 19 de agosto de 36, mas não se sabe exatamente em que momento foi. Porque no começo, quando se mata o Lorca, os militares estão orgulhosos de ter matado o Lorca. Matei o Lorca. Eu fui o cara que deu um tiro no cu, porque ele era uma bichona, traduzindo o que foi dito. E sim, foi dito exatamente isso. Agora não é o meu deboche. Agora eu tô traduzindo o que foi dito. Fui eu que dei os 3 tiros no cu dele por ele ser uma bichona. Então, foi isso. Então, a princípio, se tem muito orgulho de ter matado o Lorca. Por isso, todas as justificativas valem e não valem, né? Tem uma questão ali social, tem uma questão pessoal, tem a questão da homofobia, tem muita coisa envolvida na morte do Lorca. Eles somem com o corpo, como eu disse anteriormente, sem corpo não tem crime, e a gente não tem como fechar essa história do Lorca. Então, é uma das nossas dedicações muito grandes, assim, nós, os lorquianos. A gente já não tem muita esperança em achar o corpo, para falar bem a verdade, mas a gente tem a gente mantém essa necessidade da busca dos corpos, porque buscando o corpo do Lorca, a gente continua encontrando o corpo dos outros 500 mil que foram mortos. Uhum. E a data provável de morte dele foi quanto tempo do início do golpe? Exatamente um mês. Exatamente um mês. Exatamente. Entra um governo fascista, um mês depois matam uma bicha comunista artista e amiga dos ciganos, dessa gente feia, suja e horrenda, Pobre. né? Pobre, exatamente. Coincidência. Fala, não, foi só um desfecho da guerra. Uhum. Mas, veja, o Lorca, sendo um artista famoso do jeito que era, acho que não era muito conveniente. Todo mundo saberia o que estava acontecendo, quantas pessoas estavam sendo assassinadas e etc. É muito difícil você matar uma pessoa famosa, não? Então, e não é, né? E não é, porque, claro, hoje em dia é muito pior. Porque hoje a gente tem o imediatismo das redes sociais, né? E da comunicação via satélite e tal. Não era isso que acontecia naquele momento, né? Naquele momento a gente não tinha esse imediatismo, tanto que a própria imprensa internacional vai começar a perguntar do Lorca um mês e pouco depois da data, né? Que se supõe da morte dele. Então vai demorar, pra gente demorar, né? Então tem aí um tempinho. A questão é que os militares, eles acreditavam tanto na vitória deles, que eles acreditavam que isso seria, assim, um detalhe apenas. E outra coisa, assim, não sei se você já viu um presidente que toma posse dizendo que vai limpar o país dos esquerdalhas. Não sei se isso te remete 4 anos atrás. Então, não. Pois é. Não. Essa mesma fala foi dita pelo Franco quando ele toma o poder da Espanha. Então, essa era a ideia deles. Assim, não importa, a gente vai limpar isso daqui, a gente está limpando. Essa era justamente a ideia dele. Então, o discurso que foi proferido... Então, é até melhor matar um esquerdalha, porque é um ícone dessa limpeza, né? Exatamente. O cara que prende o Lorca, ele vai... Porque perguntam, mas por que você está prendendo o Lorca? Ele estava em casa, estava na casa de uns amigos, na verdade. Ele não estava na rua, ele não estava com baderneiro, fazendo revolução. Não, ele estava em casa, quieto. E a polícia vai bater atrás dele 2 vezes. Na terceira vez, na casa dos pais, não encontra. E o Lorca estava escondido já, porque ele já estava percebendo que
que estavam atrás dele. Então eu tô falando de um mês, assim, de quando tem o golpe, um mês da morte dele, mas neste um mês ele estava sendo procurado já. Então é isso, assim, quando começou o golpe, eles já começaram a limpeza, entre aspas, né? Enfim, e aí pergunta, estava sendo preso, e o cara que prende o Lorca fala, porque ele é mais perigoso com uma caneta na mão do que muitos com uma arma. E assim, hoje a gente está falando do Lorca, mas o Lorca não se podia falar sobre o Lorca na Espanha até a década de 80. Até a década de 80 as pessoas tinham medo de falar sobre o Lorca. 50 anos sem falar do Lorca. A Argentina é muito responsável, obrigada a Argentina, por manter a memória do Lorca viva, e manter as pesquisas sobre o Lorca correndo. Porque vai ser a Argentina a grande precursora e a grande responsável por manter o Lorca vivo. Porque aqui eles vão, claro, depois eles vão ter a ditadura deles. Mas durante todo o franquismo e no início do processo de redemocratização, não se pôde falar do Lorca. A gente aqui no Brasil não podia ter acesso ao Lorca por conta da nossa ditadura. Então, assim, as ditaduras fizeram um estrago bem grande e ajudaram bastante no silenciamento da morte do Lorca. Cíntia, agora realmente a gente precisa encerrar o nosso episódio. E eu quero que você deixe 2 recomendações culturais, e cultural no sentido muito amplo. Filme, livro, podcast, música, sobre o assunto da nossa conversa. Uma de nível fácil, para quem quiser só dar uma esticadinha no assunto, e outra mais aprofundada, para quem quiser realmente estudar com mais atenção. Bom, para estudar com mais atenção, é importante que tem aqui no Brasil, né? Os livros do Ian Gibson, não são muitos, então o Brasil carece de uma literatura sobre Lorca, mas a gente consegue aqui encontrar a biografia do Lorca, isso seria interessante, para além de estudar as obras, né, que é fundamental ir direto nas obras, mas a gente também encontra bastante informação nas biografias feitas pelo Ian Gibson e que estão disponíveis no Brasil. Para quem prefere obter conhecimento de uma maneira mais leve ou menos, que dedique menos tempo, alguns filmes, né? O que eu gosto muito o pessoal gosta do Poucas Cinzas, né? Que é justamente dessa relação entre o Buñuel, o Dalí e o Lorca. Eu gosto, mas quem mexe na internet vai conseguir encontrar uma série chamada Ministério del Tiempo, e eu me divirto muito com essa série, é muito legal, é pela RTVE. Ela não está legendada, justamente porque é um canal de TV espanhol, né? Então tá em espanhol. Mas o primeiro episódio da segunda temporada, se não me engano, é sobre a residência dos estudantes, então é bem legal. Eu recomendo essa série, e especialmente o episódio que é sobre os 3, é bem legal. Depois vai ter um outro episódio sobre o Lorca, então quem quiser procurar essa série eu recomendo muito. E por fim, um documentário chamado El mar deja de moverse, que também é sobre a morte do Lorca. E aí é um documentário com as falas e tal. Infelizmente, muito desse conteúdo não está em português, mas, enfim, como aqui também incentiva o contato com a língua espanhola, eu acho que vale, né? Super, super vale. E eu quero deixar também a minha recomendação, que é o disco Omega, da banda de rock andaluza Lagartija Nick, e o cantaor flamenco Enrique Morente, que tem uma versão musicada flamenco rock de um poema maravilhoso do Lorca, que é La Aurora de Nueva York, e é o disco de rock mais louco e bizarro que vocês vão ouvir na vida de vocês. Eu diria que é o meu disco favorito da vida, porque é um bagulho absurdamente maluco. Cíntia, e quem quiser tirar dúvidas com você, entrar em contato ou saber mais sobre a vida e a obra do Lorca, como pode falar contigo? Pode me escrever por e-mail, sim, eu sou uma senhora, né? Então eu ainda uso e-mail. Tenho redes sociais, mas eu prefiro os contatos por e-mail, sim. Então, cintia.alves@gmail.com. Lembrando que meu Cintia é com SY, né? Então, Cintia, como se escreve meu nome, .alves@gmail.com. Ótimo, Cíntia. Muitíssimo obrigada por participar, por compartilhar sua paixão lorquiana aqui com a gente.
Foram explicações muito claras e você está convidada a voltar em outra oportunidade para a gente se aprofundar mais na questão da obra do Lorca. Sim, já está aceito, Então tá ótimo. Super obrigada e até a próxima. Até, um abraço.